Será que temos uma segunda pergunta? 3, né? Vou liberar essas 2 agora. Então, vamos lá de Rosinha? Obrigada. Como é seu nome? Karina vai ganhar um prêmio por causa disso hoje, gente. Fala aí, Karina. A Talento RH é boa, né, Karina? Tá vendo que existe? Existe, depende de cada um, né? Então, começa por Águida. Bom, eu não posso deixar de, primeiro, agradecer, né, essa observação. Estou muito surpresa de você estar aqui, agradeço. Mas diria que você é muito especial mesmo. Eu acho que você é um exemplo de mulher muito jovem, né, que tem algumas características muito especiais. Você está sempre atenta, você buscou o seu desenvolvimento, o seu crescimento, e eu não fiz nada sozinha. Você me ajudou muito. Então, eu acredito que esse caminho você trilhou em função de estar ligada, né, de estar atenta às possibilidades em buscar esse crescimento dentro do próprio mercado, que é muito acirrado. E você, sendo mulher, está aí onde está. Né? Hoje, gerente de marketing de uma empresa de engenharia civil, e brilhando, como sempre. Né? Então, fez alguns saltos na carreira, e esse é o caminho. É cuidar dos seus gaps o tempo inteiro, né? Como uma das entrevistadas falou. Está sempre em busca dessa atualização e desse crescimento. Adriana. Alguma né? mais gostaria? Ou as 5 gostariam de Do falar, mercado, por favor? né? Ela falou como é que está a situação do mercado hoje. Eu sinto que há uma retração muito grande. Quando eu assumi a Limpurb em janeiro, eu fiquei impressionada com o número de currículos que as pessoas mandam para lá todos os dias. Isso é um reflexo de que a economia baiana não está bem. É o sentimento que eu tenho. Eu acredito que hoje o que circula aqui seja salário de funcionários públicos e dos trabalhadores do polo. Mas a geração de novos empregos, de novas vagas, talvez Tereza possa falar isso aí no Sim, mas hoje o meu sentimento, como gestora, é que tem uma retração no mercado. Eu acho que Kátia está certa. Agora, tem só uma consideração. Na região de Camaçari, nos próximos 5 anos, tem uma quantidade significativa de novos postos de trabalho com essas indústrias que estão chegando na região. E o que a gente sente, do ponto de vista de quem está nas organizações e buscando os talentos, é assim, as oportunidades existem, elas são muitas, mas a gente também tem muita dificuldade de preencher essas vagas. E quanto mais qualificado é o cargo, mais difícil de fechar a posição. Então, a gente precisa fazer um contrabalanço com isso, né? Porque a oferta tem, mas, às vezes, a demanda não está condizendo com o nível de exigência que as organizações estão solicitando. Então, é um pouco dessa equação aí que precisa ser estabelecida. Então, as pessoas têm que buscar se qualificar cada vez mais. Eu penso que hoje nós vivemos aqui, sim, aquela grande equação, como os baianos podem aproveitar as oportunidades, né, que hoje surgem. Eu vejo que o que a Ana colocou agora é uma realidade, existe oferta, nós captamos, em média, no Estado, eu falo agora em relação ao Cine Bahia, que é uma atuação no âmbito do Estado, por mês captamos 8.000 vagas, e para Salvador, aqui, a realidade aqui da capital, nós sempre, todos os meses, nós captamos por volta de cerca de 4.000 vagas, 5.000 vagas, e colocamos aqui em Salvador, o Cine Bahia, nesse caso, por volta de 2.100 pessoas por mês, e, no âmbito do Estado, 5.000 a 6.000 pessoas por mês. Só que essas oportunidades são oportunidades, de fato, para aqueles que estão mais preparados, com maior qualificação. Hoje existem investimentos em setores que não são comuns, que agora é que nós estamos assim nos preparando para atender a essa demanda, como, por exemplo, ali o polo naval. O setor naval é uma novidade. Então, hoje, a gente tem a empresa que está se instalando, que já se instalou, a gente está agora encaminhando na fase de obras, e que ali naquela região do Recôncavo, né, ali é uma região que vai se desenvolver.
Então, hoje, na fase de obras, a gente encaminha mais para as ocupações mais simples, né, da própria construção civil, mas para a fase de operação, a gente já recebeu o histograma da empresa, muitos profissionais a gente não tem nesse mercado, então a gente está se preparando esse ano, não só do ponto de vista da qualificação de cursos em torno de 200 e 400 horas, como também em cursos, né, claro, mais técnicos e que vão demandar mais tempo para as pessoas se preparar, como também é o caso do Porto Sul, enfim, de situações, agora a Copa do Mundo, que é um grande desafio, o setor de serviço, nós que somos um estado, uma cidade, né, que tem essa vocação para o turismo, e a gente já recebe tanta gente aí no Carnaval, e vem esse desafio aí dos eventos esportivos, e a gente vê que a gente precisa se preparar, e preparar, e agora eu vou falar de vagas até mais simples do setor de serviço, que é quem proporciona mais oportunidade para o jovem e para aqueles que querem retornar, que já têm mais de 45 anos, enfim, que querem retornar para o mercado de trabalho, e que o setor de serviço oferece essas possibilidades. E o que a gente percebe ainda na fase de que a gente capta a vaga e que, antes de encaminhar para a empresa, para o processo seletivo da empresa, a gente desenvolve o que a gente chama de pré-seleção. Então, a equipe de psicólogos e estagiários de psicologia na aplicação de testes e correção, em que as pessoas elas são reprovadas nos testes de língua portuguesa, matemática, na dinâmica de grupo, no momento de se expressarem, vícios de linguagem, e muitas vezes elas não têm consciência de que essas situações acontecem. Então, nós desenvolvemos um mecanismo de dar esse feedback, de dizer, olha, você não pontuou em tal situação, em tal teste, e oferecemos lá cursos breves, que aí, nesse caso, são de 20 horas, apenas para que essa pessoa entre em contato com a sua dificuldade e possa, né, enfim, superar. Claro que essa preocupação do Cine, né? E é uma realidade de que o ensino público, historicamente deficiente, então a gente não está devolvendo para o trabalhador dizendo a culpa é sua, não é isso, é dizer apenas que existe essa dificuldade, essa deficiência e precisa ser superada. Então, assim, o que é bacana do Cine, que ela estava comentando nos bastidores mais profundamente, é que o CAA, o IEL, né, eles contratam, você não passa e você não sabe por quê. Então, o Cine Bahia dá essa oportunidade de você saber por que não passou e ajudá-lo a recuperar para poder entrar, então, no mercado de trabalho, correto? Só para fazer uma propaganda, porque, às vezes, a gente não tem... mesmo a mídia gratuita que a gente tem até... Não, pode falar que é gratuito, pode falar, todo mundo quer saber. Eu falo das vagas que a gente, né, coloca e consegue divulgar, mas, assim, são cursos de técnicas de redação, novas regras de ortografia, oratória, técnica de vendas, qualidade no atendimento, matemática básica, informática avançada. Então, são cursos, claro, breves, de 20 horas, mas, ainda assim, cursos que, né, têm o seu ajuda, valor. Né? Esses cursos que são ofertados pelo Cine Bahia são interessantes do ponto de vista da qualificação para essas vagas, né? Mas tem uma questão que a gente precisa reiterar. Existem vagas, mas essas vagas elas precisam ser preenchidas por pessoas que passaram por um processo formativo. E aí tem uma incoerência, alguma coisa aí que a gente precisa pensar. Porque, anualmente, por exemplo, na nossa universidade, são mais de 15 mil jovens pleiteando uma vaga através do processo vestibular. Ou seja, são jovens que saíram do ensino médio, né, e que querem estudar, querem se tornar, né, profissionais para atuação no campo de trabalho, e, no entanto, o número de vagas ainda é reduzido. Então, significa dizer que, para o processo de qualificação, a gente ainda precisa pensar políticas públicas que garantam essa formação. Porque a gente sabe que tem a vaga, mas sem a qualificação essas vagas não são preenchidas. Então, eu acho que a gente precisa pensar as duas questões. Tá? A oportunidade de qualificação, porque muitos jovens não têm essa oportunidade, esse ingresso não é fácil, e a vaga que é disponibilizada a partir do contexto regional, ou seja, da necessidade não só da empresa, mas também das políticas de Estado. Por exemplo, quando a gente abre concurso para professor em uma cidade do interior, chique, que nós abrimos recente um curso de engenharia de pesca. Então, são poucos os profissionais que preenchem as vagas para ir para aquela cidade ter uma atuação. Então, lá tem uma vaga.
Tá? Então, eu acredito que essa distribuição de vagas, em relação aos cursos que são ofertados, a gente precisa pensar bem, né, aonde estão essas vagas. A parte mesmo de engenharia civil aqui em Salvador nós sabemos que tem várias vagas, né, nas empresas, enfim. E como é que se dá o preenchimento disso? Cursos, não só de qualificação curtos, mas o próprio curso de engenharia civil. Tá? Então, vai depender muito do contexto, do lugar, da profissão, para que essas vagas sejam preenchidas. É o que eu penso.